Gente, tudo bom? Espero que todos estejam em casa, estejam bem, com saúde, tá bom? A gente vai agora ver uma aula de química orgânica e o nome do assunto é hidrocarbonetos, que é uma função orgânica, tá? O que é que eu pretendo ver nessa aula? O conceito de hidrocarboneto, a classificação e em seguida a gente vai trabalhar a nomenclatura. Talvez em um único vídeo não dê para trabalhar a nomenclatura, mas vai ser o tópico seguinte. Então a gente vai ver aqui nesse vídeo o que vem a ser um hidrocarboneto, a parte conceitual e a classificação, tá certo? Então primeiro a parte conceitual. O que vem a ser um hidrocarboneto é o seguinte, ó. São compostos orgânicos que apresentam na sua composição apenas átomos de carbono e hidrogênio, ou seja, qualquer composto para ser considerado um hidrocarboneto só pode ter átomos de carbono e hidrogênio. O próprio nome já entrega. Hidrocarboneto. Hidro vem de quê? Hidrogênio. Carboneto vem de quê? Carbono. Então, um hidrocarboneto só pode ter o quê? Hidrogênio e carbono. Então, um exemplo aqui, ó. Eu desenhei aqui um composto, tá? Então, esse composto aqui, por aquele conceito, seria um hidrocarboneto? Não. Por quê? Porque mesmo ele tendo carbono e hidrogênio, ele apresenta o oxigênio, tá bom? E para ser hidrocarboneto só pode ter carbono e hidrogênio apenas, tá? Essa fórmula aqui é do álcool etílico, é o famoso álcool aí, né, que se fala tanto nesse período aí de pandemia, né? O álcool 70, enfim. Agora, eu tenho uma outra estrutura aqui, tá? A gente vai trabalhar a nomenclatura, já vou adiantando, isso aqui é um gás chamado propano, mas ele é um hidrocarboneto. Por quê? Porque ele só tem átomos de carbono e hidrogênio na sua composição, tá certo? Então, voltando lá para o conceito, para ser um hidrocarboneto, só pode ter átomos de carbono e hidrogênio, tá? E onde é que a gente encontra esses hidrocarbonetos? Para o Enem, não é assim, eles falam muito dos compostos dos hidrocarbonetos presentes no petróleo. Como assim, professora? Primeiro, petróleo não é uma única substância. Petróleo é uma mistura, tá? Petróleo é uma mistura. Então, mistura de quê? De diversas substâncias, principalmente de hidrocarbonetos, tá certo? Os hidrocarbonetos estão presentes no petróleo, tá bom? Então, já que a gente trabalhou a parte conceitual, agora a gente vai trabalhar a questão da classificação, tá? Porque é o seguinte, existe tantos hidrocarbonetos, que foi necessário ter uma classificação. Como assim? É um hidrocarboneto, mas que tipo de hidrocarboneto? Aí é essa classificação que a gente vai estudar. Para o Enem, em geral, ele cobra 7 classificações, tá? Então, ó, ele pode ser um hidrocarboneto do tipo alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno ou um composto aromático. Então, além de você saber o que é um hidrocarboneto, você tem que saber classificar ele, saber que tipo de hidrocarboneto é, tá? Então, a gente tem 7 classificações aqui: alcano, alceno, alcina, alcadieno, ciclano, cicleno e composto aromático. Aí é isso que a gente vai estudar. Então, ó, quando ele é um hidrocarboneto do tipo alcano, tá? Primeiro, para ser um alcano tem que ser um composto aberto. Olha aqui, ó. O que é um composto aberto, gente? É um composto que tem extremidade, ó, início e fim.
Lembrando que o composto aberto tem outros nomes, pode ser chamado de acíclico ou alifático, tá? Esses dois nomes aqui é para dizer também que a cadeia é uma cadeia aberta. Uma cadeia aberta, ela não tem extremidade, ela tem extremidade, tá certo? E outra coisa, para ser um alcano, ele só tem ligação simples, que a gente chama isso de saturado, tá? Então, quando é que um composto ele é um alcano? É quando ele é aberto e só tem ligação simples entre os carbonos, ou seja, ele é saturado, tá? O próximo que a gente vai estudar são os alcenos. Pronto. O alceno, ele também é um composto aberto. Aí, novamente, o nome aberto pode ser chamado de acíclico ou alinfático. Então, ele é um composto aberto, ele tem extremidade, porém, qual é a diferença dele? O que é que ele tem a mais? É que ele vai ter uma insaturação, ou seja, ele só pode ter uma ligação dupla. Ou seja, para ser um alceno, ele tem que ser aberto e ter uma ligação dupla, como está nesse exemplo ou esse exemplo aqui. Certo? Alcino. Alcino, ó. Vamos ver aqui. Alcino. Ele tem que ser um composto também aberto, mas agora ele só vai ter uma ligação tripla. Tá certo? E o alcadieno. Alcadieno é um composto aberto, mas ele vai ter o que aqui? Duas duplas, duas insaturações, duas duplas, tá? Ciclano. Gente, ó, vai pela palavra aqui, ó, ciclano, ciclo. Ciclo aqui na frente é porque remete a algo fechado, ou seja, não tem extremidade. Tá vendo? Então, ciclano é um composto fechado. Lembrando que a gente chama de composto fechado de cíclico e saturado, ou seja, só tem ligação simples. Tá? Então, aqui, ó, como exemplo. E temos também o cicleno. Cicleno aqui, ó. Cicleno. Ele é um composto fechado, cíclico, só que ele tem uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla. Tá? Gente, foi muita informação. Vamos fazer um resumo dessa classificação. Então, primeiro o alcano, tá certo? Alcano, ó, aberto e só tem ligação simples. Alceno, aberto e tem uma dupla. Alcino, aberto e tem uma ligação tripla. Alcadieno. Alcadieno lembra alceno, tá certo? Se alceno tem uma dupla, alcadieno vai ter o quê? Duas duplas. Ciclano. Ciclano lembra alcano. Alcano só não vai ter ligações simples. Então, ciclano, lembra que eu falei, ciclo na frente é um composto que fechado, só tem ligação simples, mas é um composto fechado. Cicleno, cicleno lembra alceno. Se alceno tem uma dupla, mas é aberto, cicleno vai ser fechado e ter uma ligação dupla. Tá certo, gente? Tá faltando apenas os compostos aromáticos agora.